que os reis foram colocados por Deus. Eles têm a semente de Jesus Cristo para levar até que ele venha na época do Império Romano. Jesus Cristo vem, ele faz a sua obra, ele morre, ressuscita e sobe aos céus, promete voltar. E ele aparece para João, lá pelo ano 90, aparece para João para dizer o que vai acontecer com as igrejas e que ele fale para as igrejas. E o legal é que a assinatura é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então essa palavra não é só para as igrejas daquela época, é para todos nós. A palavra ela tem um aspecto muito interessante. Quando Jesus Cristo desce para falar com João, quando ele arrebata João aos céus para falar com João, não desce, João é que sobe, ele pega e fala para João: escreve para as igrejas. Quando ele diz escreve para as igrejas, ele está dizendo para escrever para as igrejas daquela época. Então, para os pastores daquela época, para cada uma daquelas igrejas daquela época. Então escreveu para Éfeso, para passar para eles ali a importância do amor que eles estavam tendo e não podia esfriar. Para Esmirna, que eles iam ser pressionados, mas eles tinham que ser fiel até o fim. Depois para Pérgamo, como nós vimos lá, quando o Estado começou a entrar juntamente com a igreja, quando o Estado começou a decretar a religião oficial, quando começou as misturas de religião, da religião que era uma religião pagã, onde se adoravam outros deuses, onde se adoravam ídolos, onde tinha deuses, e misturado com a adoração a Deus. Então imagina uma mistura de adoração e determinada pelo Estado. E agora a gente está vendo Tiatira, que era uma região economicamente muito boa, que tem dinheiro, e que as pessoas eram muito pagãs, muitas feitiçarias, muitas coisas para ganhar dinheiro, para se dar bem, para ser bem sucedido, muita adoração a ídolos, a deuses. Então eles começaram a juntar tudo isso e o que aconteceu? Começou a criar uma resistência. Os verdadeiros cristãos não estavam aceitando aquilo imposto pelo Estado. Uma religião imposta pelo Estado, dogmas impostos pelo Estado romano, pelo Império Romano. Então a igreja virou ali uma coisa assim misturada entre uma igreja que é universal com uma igreja que é romana. Então começou a juntar essas duas. E ali o próprio bispo, que começava a ter uma série de mais poder, começou a ter mais poder ainda pelo Estado. E o poder chegou a tal ponto que ele conseguia mandar à morte, começou a ter estatutos aonde, se não seguisse os dogmas, estariam sendo mortos. Milhares e milhares de pessoas. Os livros contam 300 mil na Espanha, 40 mil em Portugal, milhares de pessoas sendo condenadas, sendo buscadas, porque estavam contra os dogmas daquela igreja imperial romana, onde ela misturava, traziam deuses para dentro das igrejas, começaram a trazer imagens para dentro das igrejas, e aí começou uma mistura, e outra, se não seguia era queimado, se não seguia era castigado, e começaram a ser chamados de hereges. Então imagina a luta que estava, isso tudo que estava apontando para a igreja de Tiatira para frente. Então olha só, Tiatira era uma igreja daquela época e recebeu uma palavra para aquela época. Porque era uma época ali onde tinha aquela condição romana, aquela condição de você precisa estar bem entre as pessoas, fazendo aquela coisa errada lá, porque senão você não estava no meio social naquela época, mas ela estava apontando também para a igreja lá depois do ano 500, entre 500 e 1300 mais ou menos, era a época que estava sendo apontada à igreja também. Então aquela mensagem, tinha uma mensagem lá para a igreja de Tiatira daquela época, do ano 100 depois de Cristo, tinha mensagem para a época em que o Império e o Estado tomava conta das determinações onde houve a Inquisição, de 500 até 1250, 1300, olha só, falava para aquela época, falava para a época presente, a época mais próxima, e fala para a época de hoje, que muitas igrejas estão também com essa questão do poder, essa questão de se não seguir você está fora, se não seguir você não é de Deus. Hoje não se queima as pessoas em fogueira, se queima as pessoas em rede social, né? Não se queima as pessoas, não se expõe mais as pessoas ao ridículo que eles faziam nas ruas para ficarem em praça pública. Hoje se expõe dentro das redes sociais. Então, olha só, nós estamos vendo em
épocas lá no passado, lá no começo, para quem a palavra foi falada, para a história da igreja e para a igreja atual. E muitas vezes fala para nós individualmente. Então, é isso que eu queria que você começasse a entender primeiro, antes da gente continuar, para entender Tiatira hoje. Tá? Antigamente, anos 100, para as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse daquela época, que ficavam na Turquia, uma predição para a igreja como ela ia crescer, ela era do amor, ela era perseguida, ela se juntava com o Estado, agora ela começava a dominar com poder econômico, com um império romano. Um império universal romano. Depois nós vamos ver Sardes, aí é outro, que é sábado que vem. Mas até aqui nós chegamos. Então, vamos ver o que ele diz agora para Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto: Filho de Deus. Ele se apresenta, Jesus sempre se apresenta de alguma forma, né? Então ele coloca aqui, a igreja de Éfeso diz aquele que tem na mão direita 7 estrelas. A Esmirna escreve aquele que é o primeiro e derradeiro. A Pérgamo escreve isto, aquele que tem espada. E aqui escreve aquele que é o Filho de Deus. E por que isso? Porque naquela época, para onde está sendo escrito, começou a não se ter uma importância do Filho de Deus como a Trindade, como sendo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo um só. Eles começavam a separar cada um. E aqui, dando até como se fosse assim, Deus é mais importante e Cristo é menos, dando separações. E aqui ele já começa, o Filho de Deus está falando aqui, que é Deus, é o próprio Deus, o Filho de Deus. Então ele já se apresenta assim, e olha como ele se apresenta. Tem olhos como chama de fogo, ou seja, olhos que tudo vê, e ainda quando ele complementa, os pés semelhantes a latão reluzente, toda vez que fala em bronze ou latão reluzente, se fala em julgamento, ou seja, os olhos de Deus, do Filho de Deus, estão sobre todos os lugares e estão avaliando o que é certo, o que é errado. Eles estão já a ponto de julgamento. Eles estão olhando para ver o que é bom e o que é ruim. Deu para entender isso, gente? Que Cristo está dizendo hoje para nós aqui, que ele vai dar uma olhada e ele vai ver o que é bom e o que é ruim. Os olhos dele estão vendo. Isso que Deus veio falar com a gente para esta semana. Ele veio falar com a gente com essa semana. Bem nesta semana, ele veio falar que ele está de olho e está vendo o certo e o errado. Vamos ver o que ele vai falar. Conheço tuas obras. Opa! Jesus Cristo, que é que está falando com João, ele sabe o que você faz, ele sabe que você ora, ele sabe que você jejua, ele sabe que você prega a palavra, ele sabe que você é um servo de Deus, ele sabe que você faz obras, que você visita os enfermos, ele sabe que você vai lá e abençoa as pessoas, ele sabe que você faz o bem, ele sabe as tuas obras. Glória a Deus que ele está vendo todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, toda a nossa garra e determinação em fazer as coisas. Glória a Deus, ele conhece as nossas obras, amém. Conheço o teu amor, glória a Deus. Ele sabe o quanto você ama, ele sabe que você tem amor no coração, tem paixão pelas pessoas, você tem vontade de abraçar todo mundo, ficar com as pessoas, orar por elas, abençoar, dar uma palavra amiga, ajudar no que pode, porque você ama, você tem esse amor no coração, e Cristo está vendo esse amor no coração também. Teu serviço, o trabalho que você faz, a prestação de serviço que você faz, para quem você trabalha, como você se entrega no trabalho, como você se entrega no dia a dia, como você faz as coisas com integridade, como você faz as coisas com ética. Cristo também está vendo todo esse trabalho que você está fazendo, todo o esforço para você sustentar a sua família, todo o esforço para você ir trabalhar de manhã, estudar à noite, ficar no final de semana fazendo um monte de coisa também para estar trabalhando, ir lá se matando, se ralando para conseguir fazer as coisas acontecer. Jesus Cristo também está vendo. A tua fé, ele também está conhecendo e conhece a tua fé. Que você no meio da luta, você tem fé. No meio da dúvida, você vai lá, não, o Senhor disse, eu confio na palavra. Conhece a palavra para ter fé. No meio da situação difícil é que se prova a fé, como diz Calvino. É no meio da dificuldade, é no meio da tribulação, é que se consegue exercitar a fé. A fé é você ter certeza da coisa que vai acontecer, mesmo quando você não vê nada, mesmo quando você não vê nenhum caminho, você tem fé que Deus vai construir um caminho. Jesus Cristo também vê a sua fé, o quanto você confia nele, o quanto você tem certeza que Deus está fazendo as coisas. E tem mais, ele também conhece
a tua paciência. Ele sabe que você é resiliente, que você sofre, mas você se garante, você se segura. Você passa por dificuldade, mas você está lá aguentando firme. O Senhor conhece tudo isso, conhece tuas obras, conhece a tua fé, conhece a tua posição, conhece a tua firmeza, conhece a luta que você passa e que você consegue superar, todo o trabalho, toda a dignidade que você faz as coisas, a ética com que você faz as coisas. O Senhor conhece. E conheço as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que a primeira. Aqui uma alusão clara de que você está crescendo na fé. Você está fazendo mais, você está se desenvolvendo, você está crescendo, você está se aperfeiçoando, você está agora pregando, agora você está ensinando, agora você está dando aula, agora você está crescendo, você está crescendo. Eu conheço as tuas obras, glória a Deus. E se a Denise estivesse editando esse filme, teria palminhas assim gritando, ah, glória a Deus, Jesus Cristo conhece as tuas obras. Ó, seria tão legal terminar aqui, a palavra terminaria aqui e ficaria muito bom, ficaria por isso mesmo. Acabou, glória a Deus, o Senhor conhece, o Senhor conhece, o Senhor conhece. Mas tenho contra ti, agora, oh meu Pai, estava tão bom até aqui. Olha só, o Senhor conhecendo minha fé, conhecendo meu trabalho, conhecendo minha resiliência, conhecendo o meu amor que eu tenho para as pessoas, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, que se diz profetiza, mulher que se diz profetiza, enganar e ensinar os meus servos para que prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Romero, quem que é Jezabel? Jezabel era a mulher de Acabe. Jezabel era uma mulher que ela tinha 450 profetas que cultuavam Baal e 400 que cultuavam Azerá. Dois ídolos, ídolos da fertilidade, ídolos do poder, ídolos que eram adorados, e ela tinha um monte de sacerdotes, e ela perseguia os sacerdotes e matava os sacerdotes de Deus. Matava e perseguia os profetas de Deus, matava e perseguia os sacerdotes de Deus, tanto que se separaram 100 lá de Israel naquela época, escondidos no deserto. Foi na época de Elias, onde Elias trouxe profecia contra Jezabel. Foi naquela época que desceu fogo do céu e consumiu 450 profetas de Baal. Jezabel, ela tinha como características organizar uma religião onde todos teriam que seguir, se não seguisse morreriam. Isso nós vimos também em uma grande época, na época da Inquisição, tanto da Inquisição católica quanto da Inquisição protestante. Ambos perseguiam quem não seguiam as suas normas e as suas leis. Ambos faziam da mesma forma, uma perseguição forte contra aqueles que não seguiam dogmas. Ou seja, todos aqueles que queriam seguir a Cristo pela palavra, somente por Cristo, que não queriam adorar ídolos, adorar imagens, se prostrar para santos de madeira, porque aquilo estava começando a entrar dentro das igrejas. Aquilo foi feito de uma certa forma, para vocês terem uma ideia, o sacerdote, o bispo e tudo mais, ele tinha as roupas de imperador, como se fosse de imperador, de um poderoso, de um rei. Então ele começava a dominar tudo. Então essa mistura, e ali dentro começavam a fazer coisas muito erradas, adorações a imagens, adorações a ídolos, fazendo com que as coisas ficassem misturadas, para que as pessoas tentassem entender que não era, que era certo fazer o errado, que era certo estar cultuando outros deuses, que era certo ter pessoas adorando imagens. E aquilo lá começou a cada vez mais fazer com que as pessoas de bem fugissem. Se elas não fugissem, elas eram mortas. Se elas não fugissem, elas eram mortas. E aí elas começaram a ser perseguidas, elas começaram a ser queimadas, elas começaram a ser tirado tudo delas, e aquilo começou. E essa aceitação de Jezabel, essa aceitação desse poder, dessa determinação que vinha de cima contra aqueles que eram retos, começou a trazer prostituição para dentro da casa do Senhor.
Começou a trazer, adore outros deuses, adore os outros deuses, vamos por agora eu vou criar um dogma aqui. Se não seguir isso aqui, você é herege, você vai ser queimado, você vai ser perseguido. Dizem entre Inquisição, tanto protestante quanto católica, quase 1 milhão de pessoas morreram. 500 mil, parece. Né? Eu tentei fazer a pesquisa nisso durante a semana e cada um, a gente tem várias fontes. Né? Então, entre várias fontes, mas em média, no mínimo 500 mil foram perseguidos. E mortes deve ter chegado mais ou menos a quase 50, 60 mil pessoas para aquela época. Se não seguir o que nós estamos falando, você está fora. Hoje em dia, essa Jezabel é aquela que vai falando e vai entrando dentro das igrejas, e vai entrando dentro dos lugares, e vai dizendo assim, se você não fizer como a gente está fazendo, você vai ficar fora do grupo. Se você não seguir esses padrões que eu estou seguindo, que eu estou falando aqui, você está fora. Você não vai ter mais minha curtida, você não vai ter mais, eu não vou seguir mais você, porque você está fora. Você está fora do padrão que eu quero que você tenha. Se você não tiver o padrão que eu tenho, que eu quero, você está fora. E hoje em dia você vê um monte de gente em depressão, se cortando, se ferindo, se machucando, porque não está conseguindo seguir as regras que todo mundo está dando. Todo mundo vai colocando regras. Se não fizer, você não vai para o céu. Se não fizer, você não vai ter bênção. Se não fizer, você vai perder tudo que você tem. Se não fizer, você vai ser amaldiçoado. Se você fizer, você vai ser curado. São profetas falsos. São Jezabéis que estão no meio lá, que tentam ensinar e enganar os servos de Deus. Que tentam colocar na tua cabeça, se você não fizer um monte de coisa errada aí, você não vai estar no grupinho. Sabe onde que está a verdadeira palavra? Está aqui. Essa é a palavra do Senhor. É essa que você tem que buscar, é essa que você tem que estudar, é essa que você tem que entender. Porque tem um monte de gente que faz o que está fazendo, porque sempre fez e sempre fizeram e ensinaram desse jeito e ela continua fazendo. Por que você faz isso? Porque é assim, acho que é assim. Mas não vai buscar a sua essência. Mas vamos continuar. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. O Senhor chegou para essa igreja e deu um tempo para ela se arrepender do que ela estava fazendo. Porém, não quer se arrepender da sua prostituição. Deus está falando claramente hoje para um grupo seleto de servos de Deus que querem realmente seguir a Cristo, que querem realmente seguir a palavra do Senhor. E Ele está falando com esse grupo no mundo inteiro, que são pessoas que não se atêm ao que os outros falam, mas se atém claramente ao que Cristo fala na sua palavra. Por isso que quem entende, antigamente ninguém sabia nem ler. Então o que os outros falavam, as pessoas aceitavam. Até aí, você sabe que eu fico até falando assim, Senhor, quanta gente foi enganada, né? Como que vai ser o julgamento por eles? Porque eles não sabiam nem ler. E eles escutavam e eles tinham que seguir. Mas você e eu, que sabemos ler, que temos uma inteligência, que temos uma mente, que sabemos, nós não podemos aceitar aquilo que não vem da palavra de Deus. Não dá para aceitar. Aceitar como doutrina. Aceitar como, ó, é desse jeito, se não for você está fora. Sabe? Aceitar aquilo que está todo mundo aceitando, só porque todo mundo está aceitando você tem que aceitar. Meu querido, faça que nem os Tessalonicenses, depois que tinha uma pregação lá, eles iam para as Escrituras para saber se estava certo o que eles estavam pregando. Sabe o que vocês tinham que fazer? Depois que eu pregar aqui, pega lá e vai olhar na palavra se está certo isso que eu estou falando. É isso. Sinceramente, eu não estou aqui para fama, para aparecer, para ser um engraçadinho, para ser o bonzão. Não é para isso não, gente. Não é para isso. Você sabe para que eu estou aqui? Para aceitar o que Deus tem da minha vida. Jeremias, por exemplo, Jeremias não tinha muito afeto de gente não. Jeremias, se fosse hoje em dia, não teria muitos seguidores, não. Jeremias não teria, acho que, nenhuma curtida ali, viu? Sabe por quê? Porque ele falava a palavra. Ele trazia o que era a verdade. E o que eu estou trazendo para você é que está tentando entrar dentro dos corações dos servos de Deus um espírito que quer desviar da palavra, quer desviar do que é certo, quer fazer você adorar outros deuses, quer fazer você colocar na frente outras coisas do que é o Senhor, quer fazer você colocar imagens de escultura para você ficar adorando e ficar lá venerando. Ah, mas eu não adoro, só venero. Eu, Jesus Cristo, não façam imagens de nada, nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem do que está debaixo do céu, não faça imagem de nada. É a palavra que diz assim, e os caras fazem imagem. Vão fazer o quê?
Eu amo meus irmãos católicos, amo mesmo de coração. Mas você se dobrar diante de uma imagem, pelo amor de Deus, leia Apocalipse, leia Jeremias, leia o livro de Ezequiel, eu quero ver se você vai construir alguma coisa dessa. Eu tenho que falar isso, gente, eu tenho que falar isso. Eu preciso falar. Porque o Senhor está dizendo, se você não avisar, eu vou cobrar isso de você. E eu estou avisando aqui, Jezabel, ela fazia obras, tinham lá nos seus templos, lá em Tiatira eles começaram a trazer figuras de imagem de pessoas, de ídolos, de qualquer coisa, eles punham lá só para ficar adorando. Tinha uns que traziam lá, falavam que era nome de santo, mas na realidade eles estavam adorando o demônio que estava ali. Então você tem que tomar esse cuidado. Você tem que aprender mais a palavra, tem que estudar um pouquinho mais a palavra e ver o que é que Deus quer. O que é que Deus quer? Eis que porei doente em uma cama e enviarei uma grande tribulação aos que adulteram com ela e não se arrependerem das suas obras. Muita gente vai cair nessa. Muita gente, para poder ter riqueza, nações para serem benquistas e poder ter algumas facilidades econômicas, eles se juntavam com a igreja da época. Então, se não tivesse lá assim, com o bispo da época, com a igreja da época, sabe o que acontecia? Eles acusavam de feitiçaria e tomavam a terra para si. Ia começando a tomar cada vez mais a terra, cada vez mais a terra, cada vez mais a terra, e ficando cada vez mais rica, cada vez mais rica. E a igreja começou a ter um poder econômico muito forte. A igreja começou a ter poder econômico, começou a ter poder social, começou a ter poder religioso e principalmente começou a ter poder financeiro. Porque ele cobrava. Ele cobrava das pessoas. E se não pagava, ele mandava lá o turma para poder ir lá pegar esse dinheiro. E aí o poder dessa igreja começou a se desvirtuar. E aí Deus falou, eu vou dar um tempo para eles se arrepender. Mas quem fizer pacto com eles, quem ficar ali junto com eles, e quiser ficar isso nesse poder econômico, nesse poder financeiro, nesse poder só para ficar ali, vai cair doentes. E começou a acontecer isso com a igreja naquela época. Que a gente vai falar no sábado que vem. Ferirei de morte os filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Bem, rins e corações. O que quer dizer isso, Mauro? Bem, coração, ele bombeia o sangue. O coração bombeia a vida. O coração sai os sentimentos que todo mundo vê. O coração, ele é aquele que mostra as emoções. É o que vai para fora. Os rins é a parte mais interna que a gente tem no corpo, mais protegida, mais lá no fundo, mais profunda que a gente tem no corpo, que filtra o sangue, que o coração bombeia. Então, enquanto o coração são as emoções, os rins são as intenções. Vou tentar explicar para você. Deixa eu explicar para vocês. Mauro, mas você é uma pessoa muito amorosa, como é gostoso conversar com você, você é uma pessoa tão amorosa, ai que legal você está aqui, você é tão bondoso, você tem uma emoção tão legal, porque o meu coração está sendo a mostra. Agora, qual é a minha intenção? Por que eu estou sendo legal? Por que eu estou sendo amoroso? Será que eu quero alguma coisa em troca? Será que eu estou fazendo isso só para te manipular? Será que eu estou fazendo isso só para te agradar? Será que eu estou fazendo isso só para ganhar alguma coisa em troca? Será que eu estou com a minha emoção florando lá, muito legal, só porque eu tenho uma intenção por trás? Ou aquela intenção de eu ser bom, de eu querer ter a paz, de eu querer orar pelas pessoas, será que aquela intenção é real? O que Deus está dizendo é que Ele prova os rins. É isso que Ele faz, tanto com o coração quanto os rins. Ele sonda os rins e os corações. Em Ezequiel, a gente vê que ele prova os rins. Para quê? Para saber qual é a intenção daquilo que você está fazendo. Então, para aquela igreja de Tiatira, que estava fazendo tanta coisa boa, estava ajudando muita gente, tinha coisas boas que eles estavam fazendo. Aí Deus pergunta, qual é a intenção? Qual é a verdadeira intenção? O que é que você tem por trás disso? O que é que você tem por trás disso que você está fazendo? Aquilo que você está fazendo é com uma intenção real ou não? É com uma intenção real? Deixa eu só ajustar aqui para você, para ficar melhor. Pronto. Qual a intenção que você tem no coração? O que é que você tem por trás disso que você está fazendo, igreja?
Ele está chamando a igreja disso. Você está fazendo tanta coisa boa aí, que legal, gente. Você tem coisa boa que você está fazendo. Mas qual é a intenção? É ter poder? É ter autoridade? É ter dinheiro? É ter prestígio? O que é que está por trás do que você está fazendo? O Senhor está provando os corações nesta época. Deus está provando. E olha, glória a Deus, eu glorifico a Deus. Porque todo dia eu me prostro e falo, Senhor, visita meus rins. Você sabe como que é legal isso? Que quando você se dobra assim de joelho, quando você põe assim o rosto no chão. Sabe quando você fica assim? Com a cara no chão e aqui essa parte para cima? Os rins abrem. Os rins abrem. E o Senhor pode visitar a tua intenção. Teus rins estão abertos para Ele visitar lá o que você está filtrando. Como está o filtro do teu coração? Quais são os motivos que te fazem você fazer alguma coisa? Qual é o real motivo? Qual é a verdade naquilo que você faz? Como é que você se apresenta diante de Deus? Eu me apresento todo dia. E eu tenho que me abrir com Ele. Ó, Senhor, está assim, está assado, está assim. Isso aqui está legal, isso aqui não está legal. Isso aqui tem que fazer isso aqui tem que fazer assado. Ah, Senhor, está aqui, mas eu estou aqui. E é isso que Deus quer. Ele quer a verdade. Ele quer a intenção real. Porque Ele vai provar dentro das igrejas por que é que estão fazendo o que estão fazendo. Por que é que estão... Como é que estão adorando, como é que estão pregando, como é que estão fazendo as bondades, como é que estão fazendo. Eu vou provar os corações. E darei a cada um segundo as suas obras. De acordo com a sua intenção, de acordo com o seu coração, de acordo com a verdade que você faz. Se você é sincero com Deus, se você é real com Deus, se você é verdadeiro com Deus e está fazendo aquilo com todo o teu coração, Deus vai te retribuir. Mas eu passo por tanta dificuldade, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo dobrado, tende um ânimo bom, porque assim como eu venci, você vai vencer também. Se segura aí, mas não deixa de fazer o que é bom perante Deus com a intenção boa. Melhor do que fazer coisas boas é ter a intenção real boa. A intenção diante de Deus. Mas eu vos digo, e aos demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não lançarei sobre vós. E ele está dizendo o seguinte, gente, vai ter uma época aí que vocês vão fazer isso, e vocês vão entrar nas profundezas de Satanás. O que quer dizer isso? Que a igreja, lá tanto em Tiatira como depois na história, elas começaram a fazer alguns pactos profundos, espirituais. Os gnósticos lá, que tinham que ter um conhecimento das profundezas, e aí começaram a ir para alguns pontos assim mais misteriosos, mais ocultistas, mais até feiticeiros, mais provocadores de espíritos, mais visitando o mundo espiritual, que inclusive é o mundo espiritual das trevas, mas que se veste de bondade. Então começou a ter essas profundezas. Eles chamavam, os gnósticos chamavam, que enquanto os cristãos oravam eles achavam que eles eram superficiais, esses que buscavam esses espíritos, eles diziam que estavam buscando as profundezas de Deus. E aqui Cristo chama que são as profundezas de Satanás, aonde eles vão buscar esses deuses, vão buscar esses espíritos, vão falar que são espíritos mais elevados, de luz, essas coisas todas, e vão buscar um ocultismo, e não a clareza que tem em Cristo Jesus. É isso que está acontecendo aqui, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem e corta, e aí você tem que decidir, seguir o certo ou aceitar o errado. Mas eu vos digo aos demais que já tira, todos quantos têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, outra carga não lançarei sobre vós. Ou seja, toda essa perseguição que está acontecendo assim, desta forma, eu não vou jogar mais porque vocês se mantiveram firmes. Mas o que tendes, olha só, o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim minhas obras, darei poder sobre as nações. Olha só, o cetro de ferro as regerá, serão quebradas como vasos de oleiro. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, para você, para mim, falou lá naquela época, olha, você recebeu a palavra. Você recebeu que Cristo é o Filho de Deus, Ele morreu na cruz,
para Ele salvar, Ele quer te perdoar. Então você se arrependa perante Ele, confesse-o como Senhor, aceite-o como Senhor, siga uma vida íntegra e você vai ser salvo. É simples o Evangelho, não tem complicações, não tem complicação. Então retém essa palavra, guarda e luta para vencer, porque você vai ter muitos obstáculos, muitos desafios para tentar te derrubar, para tentar te tirar a fé, para te tentar deixar desanimado, para deixar você sem vontade de orar, para deixar você sem vontade de adorar, para deixar você sem vontade de ler a Bíblia, para deixar você sem vontade de estudar a Bíblia, para deixar você com vontade de ficar pecando e ficar por isso mesmo. Então tem muita coisa que eles vão tentar jogar para você, esses espíritos malignos das trevas. Mas Deus manda a palavra, retenha a minha palavra, vença pela fé, vença pela determinação, vença pela persistência. Se você conseguir isso, eu vou te dar o quê? Poder, liderança e vitória. Olha só, eu vou te dar poder para você exercer no futuro. Agora, a partir daqui, o que eu vou falar é para aqueles que têm fé na volta de Cristo, que tem certeza que vai estar nessa subida, nesse arrebatamento, e que sabe para quem serve a Deus Todo-Poderoso e sabe que essa vida não é tudo, que nós vamos continuar uma vida eterna. Agora é só para essas pessoas que sabem assim, não, eu sei que eu tenho uma vida eterna. Até eu vou pedir para vocês, pena que eu não estou aí para ver vocês, mas eu quero que você diga para você mesmo assim, diga assim para você, eu creio que eu terei uma vida eterna. Eu creio que eu tenho a vida eterna. Diga isso. Eu creio que eu tenho a vida eterna. Diga mesmo. Eu creio que eu tenho a vida eterna. É só para você que vai ser essa palavra agora. Você que crê que tem a vida eterna. Então, qual é a palavra? Deixa eu ajeitar aqui esse hoje. Hoje está bom aqui. Olha só. Você crê? Crê? Então vamos lá. Com você darei a você poder sobre as nações. Em outras palavras, você vai reinar aqui na terra. O mundo ainda vai passar por 1000 anos de reino. E eu não sei como vai ser o seu corpo e o meu corpo, eu não sei, mas nós estaremos aqui para reinar com Cristo. Nós estaremos reinando com Ele. Reino mesmo, reino. Cuidando de nações, cuidando do meio ambiente, cuidando de dar alimento para as pessoas, cuidando, nós vamos estar cuidando aqui, não me diga como ainda eu não sei, eu só sei de uma coisa, nós vamos reinar aqui na terra. Outro ponto, com cetro de ferro as regerá, ou seja, nós vamos ter que impor algumas situações aqui para cuidar deste mundo, porque Cristo, durante 1000 anos, vai reinar na terra. Hoje Ele está reinando através de nós, mas isso num plano espiritual dele para conosco e nós aqui na terra. Nesta época, nesta oportunidade, nós estaremos junto com Cristo num novo corpo, o mesmo corpo de Cristo, nós estaremos na terra reinando. Você está aqui ainda? Porque essa palavra é só para quem crê. E para quem se preocupa com isso, porque tem muita gente que não quer me preocupar com isso não. Eu estou preocupado com o jogo do Fortaleza, eu estou preocupado com o que eu tenho que pagar segunda-feira, eu estou preocupado em trabalhar. Não quero saber esses negócios aí de vida eterna, não. Então é só para quem, porque se você está aqui sabendo que é Apocalipse, eu creio que você está querendo saber. Então, nós vamos subir para os céus, vamos estar com Cristo nas alturas, vamos estar lá durante 7 anos da terra, eu não sei como que é o tempo lá, mas aqui da terra são 7 anos, o Senhor coloca, 3 anos e meio a tribulação, e mais 3 anos e meio a grande tribulação. A gente é arrebatado, não ficamos por aqui, porque a palavra diz que nós não passaremos por essa tribulação que chegará na terra. Ficaremos lá sendo julgados pelas nossas obras, não é para a salvação. Salvação nós já estamos livres, aquele que crê em Jesus Cristo. Mas vamos ser galardoados. Alguns vão receber mais galardões, outros vão receber menos. Vamos ser chamados a atenção, vamos aprender alguma coisa. Nós vamos passar por uma série de aprendizado lá. E depois nós descemos para reinar na terra e reinar com Cristo. Não sei se só aqui na terra ou em todo o universo, eu só sei que nós vamos reinar. Enquanto terão ainda seres humanos normais, nós já estaremos restaurados.
seremos um novo corpo e uma nova forma para reinar 1000 anos com Cristo. E vai ser dureza, vai ser firmeza, vai ter leis, vão ter regras. As nações que não forem adorar em Jerusalém uma vez por ano vão ter problemas com a terra, vão ter problemas com tudo. Então eles terão que ir para lá uma vez por ano. E depois, e serão quebrados como vasos de oleiro, ou seja, toda a resistência, porque vai criar resistência, muita gente não vai querer o reinado de Cristo, muita gente vai brigar. Se vocês quiserem, assistam alguns filmes que eles já estão fazendo agora. Eles estão fazendo agora um filme assim, essas pessoas foram tiradas da terra, depois eles voltam para dominar a terra e eles têm que lutar contra essas pessoas que querem dominar a terra. Eles já estão fazendo filme contra nós, que subiremos aos céus e viremos para reinar com outro corpo. Eles estão dizendo que nós somos esses extraterrestres, que vieram lá do céu, eles foram arrebatados, foram tirados, né? Daqui tantos filmes, já tem milhares de filmes já. As pessoas estão sendo abduzidas e depois eles voltam para querer dominar a Terra e a gente tem que lutar contra eles. É isso que vai acontecer no milênio. Vai acontecer no milênio. É só ler depois, a gente vai chegar nessa parte onde as pessoas vão querer lutar contra os servos de Deus. Alguns vão crer, outros não. Então, está chegando, nós temos que se preparar para isso. Assim como também recebi do meu Pai, ainda darei a ele a estrela da manhã. E quando vai falar estrela da manhã, aí a gente começa a ter vários problemas de interpretação. A estrela da manhã, quando você vai ler lá em Isaías, ela está apontando para Lúcifer quando caiu. Ele era a estrela da manhã, ele era lá todo o poder, ele tinha toda a autoridade ali que ele tinha, e ele, pela sua arrogância, caiu. E Jesus Cristo também é chamado da estrela da manhã aqui em Apocalipse. Mas uma estrela da manhã que era servo, filho de Deus, obediente, obedeceu e foi levado até a morte de cruz, e pela sua humildade ele continua agora sendo a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? É quando nasce Vênus, é a estrela que mais dura no céu da Terra, é a estrela que mais permanece, é chamada de estrela, mas ela é planeta. Mas a estrela da manhã é um planeta que é Vênus, que fica durante muito mais tempo brilhando, e isso mostra Cristo. Isso mostra que uma estrela que brilha e que quer se achar, cai. Mas uma estrela que brilha e que é humilde a ponto de se oferecer à morte de cruz, ele se torna rei. Ele se torna eternamente a estrela da manhã, Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui para você e para mim, que nós também, aqueles que fomos servos, humildes, sem arrogância, sem se achar, sem pisar nos outros, sem passar perna nos outros, sem querer humilhar os outros, sem querer desonrar os outros, sem querer ser arrogante com os outros, sem querer humilhar, sem querer pisar. Esses que são humildes servos de Deus, estão a ponto até de perder a vida para abençoar outras pessoas, esses serão chamados de estrela da manhã, brilharão para sempre. Aqueles que não têm arrogância no coração, não têm altivez, não acham que são o bam, mas são servos, são pacientes, são humildes, não se querem elevar acima de ninguém, não querem pisar em ninguém, não querem passar perna em ninguém. E eu não estou aqui também todo sábado para falar que nós somos ainda aqui perfeitos, temos muitas falhas. Se eu fosse contar minhas falhas, eu acho que toda a minha época da vida toda não daria para contar. Tem tantas que eu tenho perante o Senhor. Mas uma coisa eu busco, estar na presença dEle todos os dias. Me arrepender a cada dia do mal que possa ter feito ou que possa fazer, mas eu me apresento a cada dia. E com humildade no coração, não querendo ser mais do que ninguém. Somente estou aqui para servir. Eu sou muito claro com isso. Eu sou aqui servo de Deus, ou melhor, escravo de Deus. Estou aqui apenas para servir. E enquanto isso, vou vivendo muito feliz, aproveito a vida, me divirto aqui, assisto meus joguinhos de futebol, eu brinco quando posso brincar, vivo uma grande vida, uma vida maravilhosa, uma família maravilhosa, com irmãos maravilhosos. Eu amo a vida que eu tenho, amo. Mas eu sei do meu lugar. Eu sei que eu estou aqui para fazer a obra de Deus acontecer e fazer o meu melhor e fazer o máximo que eu posso para que no dia que eu for me encontrar com Ele, face a face, Ele possa dizer para mim assim, vou te dar a estrela da manhã. vou te separar para reinar entre as nações.
venha. Você passou por uns sufoco lá, né? Rapaz, você pisou na bola, né? Pisei, senhor, pisei na bola. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Mas eu tô aqui, mas eu tô aqui. E aqui também estão meus irmãos, tem um monte aí que eu conheço. Tem muita gente que está vindo junto aqui. E eu louvo a Deus por essa palavra que o Senhor me permitiu transmitir para vocês. Assim termina a igreja de Tiatira. Já vimos Éfeso, já vimos Esmirna, já vimos Pérgamo e agora Tiatira. Semana que vem a igreja de Sardes. É a igreja que se revolta com Tiatira. É uma igreja que não aceita o que a Tiatira está fazendo. É uma igreja que quer reformar tudo isso. É uma igreja da reforma. É uma igreja que também pisou na bola em muita coisa. É uma igreja que precisa melhorar muitas coisas. Nós vamos entender um pouquinho delas. Mas espero que a gente possa estar aqui juntos no sábado que vem para trazer essa mensagem. E eu gostaria que nessa hora, se Deus falou com você, se o Espírito Santo mexeu com a sua vida, se você sentiu, ai pai, eu preciso melhorar muita coisa, eu preciso tirar muita coisa da minha vida, eu preciso ajustar muita coisa na minha vida, você quer fazer isso agora? Então vamos fazer junto isso. Vamos falar com Deus. Diga assim, Senhor meu Deus, eu me apresento a Ti, pedindo que o Senhor me cure, me liberte, me abençoe. Tire, Senhor, qualquer coisa que está prendendo minhas mãos ou os meus pés. Me livra do pecado. Me livra, Senhor amado, da Jezabel, Senhor amado, que é quando ela quer levar, Senhor amado, outras doutrinas para o meio da Tua igreja. Faz-me, Senhor, como Tu disseste ali, que eu tenha o amor, que eu tenha as obras, que eu tenha os serviços, que eu tenha a paciência, que eu possa ter tudo isso, Senhor, para Te entregar. E que eu não possa, Senhor amado, de forma alguma, tira-me, Senhor, de qualquer convênio, de qualquer parceria, de qualquer aliança com o mal. Em nome de Jesus, abre meus olhos para eu entender o que é certo e o que é errado. Não o que as pessoas decidem o que é certo ou errado para mim, mas aquilo que o Senhor me diz na Tua palavra. Eu me entrego a Ti, Jesus. Eu me entrego a Ti, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.